Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar, entender, conhecer juntos sobre a conquista do Império Inca. O Império Inca que se localizava na costa oeste da América do Sul, na Cordilheira dos Andes, onde hoje nós vamos encontrar os países como o Equador, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, né? A principal cidade do Império Inca, Cusco, fica hoje onde é o Peru. Então, se desenvolveu a partir daí e eles vão se expandir para outros territórios aqui na América do Sul, não é mesmo? Qual é o nosso objetivo? Compreender como aconteceu o processo de conquista das terras incas pelos espanhóis. E aqui a gente tem uma dica, pessoal. Utilize o teu livro didático, Globalização, Tempo e Espaço, na página 114, para que a gente possa fazer um diálogo interdisciplinar com as disciplinas que compõem a área de ciências humanas. Filosofia, sociologia, geografia e história, tratando desse tema, as territorialidades, os espaços geográficos, a conquista, as relações de poder. Quando a gente estuda relações de poder, não é só na história, né? Nós temos as relações de poder na sociologia, na filosofia, na geografia, com a geopolítica, e a gente faz esse diálogo interdisciplinar entre as disciplinas. Olha só, você se recorda quem foram os Incas? Como que sabemos sobre a história desses povos, não é mesmo? Aqui a primeira imagem do imperador Inca na Europa. Então, quem eram os Incas, né, pessoal? Os Incas, eles não deixaram registros escritos, né? Não era da tradição Inca produzir material escrito sobre a sua história, sobre a sua cultura, sobre as suas relações. Então esse material que nós temos, como a foto anterior, né, a primeira imagem do imperador Inca e outros relatos foram produzidos pelos espanhóis quando chegaram no território Inca, né? Então eles remetiam essas cartas, esses relatos para a coroa espanhola, né, fazendo toda essa descrição do que eles encontravam, da paisagem, do modo de vida, das relações sociais, da organização social do Império Inca. Então, com base nessas crônicas escritas pelos espanhóis sobre as terras andinas, sobre a civilização, sobre o Império Inca, é que nós temos algumas fontes materiais, né? Inclusive sobre cidades, organização de cidades inteiras. Então é a partir desse relato. O mesmo aconteceu, por exemplo, com os povos nativos aqui do Brasil, né? Então, por exemplo, quando Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão oficial da Esquadra de Cabral, ele vai escrever uma carta ao rei de Portugal relatando o que eles encontraram quando chegaram no Brasil em 1500, né? Pautado numa visão etnocêntrica, e você se recorda do que é o etnocentrismo. É quando a gente julga, analisa a cultura do outro a partir dos parâmetros da nossa cultura. Então, quando os europeus chegaram aqui na América, povos cristãos, tinha toda uma organização diferente, eles julgaram a cultura dos povos que viviam aqui na América a partir, né, dos conceitos da cultura europeia. E isso, pessoal, nós precisamos evitar, inclusive nas nossas relações nos dias de hoje. Quando a gente assiste uma cultura, olha uma cultura, tem contato com uma cultura pela primeira vez, nós não podemos utilizar os conceitos da nossa cultura para julgar a cultura do outro. Então fique ligado com isso, hein? Olha só, né? Aqui a gente tem mais uma reprodução espanhola, né? Sobre a civilização, sobre o Império Inca, né? Aqui de Diego Almagro e Francisco Pizarro, o frade dominicano, de joelhos aqui, né? Em frente a Atahualpa, que é um dos imperadores incas, né? Isso no século XVI. Então, a partir dessa representação, nós vamos ver, né, como que eles se vestiam, como eles se comportavam, né? Então, é muito importante essa produção de imagens, esses relatos escritos como fontes históricas
para que a gente possa entender povos que não usavam a escrita para fazer os seus registros, como era o caso do Império Inca, né? E olha só, assim como nós vamos ter, né, essas conquistas de território, esses povos eram povos guerreiros, né? O povo Inca vai se expandir. Assim, trago aqui o exemplo para vocês dos astecas, né, que também vão se expandir, e os astecas estão localizados ao sul do México, né? Então, a partir do lago Texcoco, eles expandem os seus domínios para o Golfo do México, para o Oceano Pacífico, e com o Império Inca nós vamos ter algo similar. A partir da cidade de Cusco, nós vamos ter esse crescimento do Império Inca, né? O domínio do Inca sobre outros povos, fazendo, né, essa expansão guerreira do seu império. E aqui Camilo Pizarro, né, Pizarro vai ser o explorador, o conquistador do Império Inca. Então Pizarro obteve a autorização para explorar a América do Sul. E aí a gente pode começar a criar paralelos entre a conquista asteca com Hernán Cortés e a conquista dos Incas com Pizarro, não é mesmo? Cortés chegou no Império Azteca com cerca de 500 homens. Vejam aqui, né? Pizarro com 180 homens, um número ainda menor. E a gente vai, como eu disse a vocês, criando esse paralelo, né? A superioridade bélica, o uso da pólvora, táticas de guerra e também as doenças trazidas pelos europeus, de forma involuntária, é claro, vai contribuir com o desaparecimento desses povos, né? Vai dizimar esses povos. Então, essas doenças, elas vão chegar aqui no território Inca, algumas antes dos europeus, outras com os europeus. Doenças hoje tratáveis, temos aí vacinas, temos medicamentos para tratar essas doenças, como malária, febre amarela, a própria dengue, né, que são doenças controláveis, mas que quando chegam aqui na América, em um primeiro contato, conceitos da biologia, converse com o teu professor, com a tua professora de biologia, a população nativa da América não tinha anticorpos para essas doenças. Então, doenças que na Europa já não causavam um alto índice de mortalidade, vão causar um alto índice de mortalidade aqui na América. O imperador Inca havia falecido provavelmente de varíola, uma doença hoje comum, tratável, né, com medicamento, com vacina, para que a gente possa evitar surtos de varíola, mas que há 500 anos atrás dizimou, né, grande parte da população. Então, por que essas doenças trazidas pelos espanhóis foram tão letais com os povos nativos aqui da América, né? Reforçando, né? Leve essa discussão para a sua professora de biologia, produza novos conceitos e compreenda, né? Por que essas doenças foram tão letais, tanto para os povos que viviam na América espanhola, como para os povos nativos que viviam no que vai ser chamado de América Portuguesa. Então, essas doenças trazidas provocam um grande número de mortes entre essa população, né? E em busca de mais riquezas para o governo espanhol, Francisco Pizarro, né, não Camilo, Francisco Pizarro, partiu do Panamá com cerca de 200 homens em direção à cidade inca de Tumbes, no ano de 1532. É importante a gente ressaltar aqui que no século XVI nós vamos ter a política mercantilista. E uma das características da política mercantilista, além da balança comercial favorável, do protecionismo alfandegário e do pacto colonial, era a política do metalismo, em que a riqueza de uma nação estava pautada no acúmulo de metal precioso. Então, quando os espanhóis chegaram à América, inicialmente nas ilhas caribenhas, percebeu que os povos que habitavam essas ilhas tinham adornos de ouro, de pedras preciosas, e isso fez com que a ambição deles aguçasse. Esgotada a exploração nessas ilhas, eles partiram para a conquista do continente, né? Chegando em territórios do Império Azteca e também aqui na América do Sul, com Francisco Pizarro aí, né, tendo essa autorização, e ali no século XVI chegando na cidade inca de Tumbes. Dali se deslocaram para Cajamarca, ou Carramarca, né, em espanhol, onde aprisionaram o imperador inca Atahualpa. A expedição de Pizarro encontrou o Império Inca dividido
dividido por conta da sucessão ao trono e vai aproveitar-se dessa disputa pela sucessão ao trono para conquistar o Império Inca, fazendo algumas alianças temporárias para a conquista do Império Inca, né? E ali a reprodução do Francisco Pizarro, conquistador do Império Inca. Olha só, né? Com a morte do imperador desencadeou-se assim uma crise de sucessão entre os seus filhos, né? Os irmãos Atahualpa e Huáscar, dois possíveis herdeiros do trono Inca. Pizarro e seus companheiros espanhóis, cerca de 200 homens, encontraram os Andes em meio a uma guerra civil e vão se utilizar dessa guerra civil em proveito dos espanhóis para a conquista do território, né? E na imagem acima, Atahualpa, o 13º imperador Inca, né? E para os Incas, a gente sabe, o imperador ele era o deus Sol, Inti, né? Ele era aí a principal divindade na sociedade Inca, né? Composta também por uma nobreza, os parentes do imperador que ocupavam cargos militares, cargos políticos, sacerdotes, e também aí por uma outra parcela da população. E aqui, né, o Pizarro não é Império Azteca, é Império Inca, né? Nós estamos falando do Império Inca, desculpem o erro, né? Partiu ao encontro de Atahualpa, vencedor da Guerra Civil Inca. E os espanhóis foram recepcionados pelo líder, né, pacificamente, né? No entanto, surgiu um desentendimento e depois seguiu um grande massacre promovido pelos espanhóis. E aqui essa reprodução, né, do desembarque de Pizarro, né, em Tumbes, 1532, a primeira cidade inca que ele vai chegar. Então essa reprodução, vejam aqui, né, já os espanhóis, os indígenas, né, os povos nativos nus em alguns momentos, porque eram assim que algumas das nações que habitavam o continente americano viviam, e essa reprodução da conquista do Império Azteca, reforçando o Império Inca e não Azteca, pessoal. E aqui a gente tem uma atividade, né? A frase a seguir contém um erro. Então, sublinhe o erro e escreva uma justificativa para a sua escolha. Ao chegar na região da América do Sul, Francisco Pizarro encontrou o Império Inca unificado e preparado para enfrentar os espanhóis. Responda a atividade, a gente já corrige juntos. Vamos então corrigir, encontraram um erro e escreveram uma justificativa. Vamos ver como ficou a nossa atividade, a correção? Ao chegar na América do Sul, Francisco Pizarro encontrou o Império Inca
em guerra civil pela sucessão ao trono, o que facilitou a conquista espanhola, não é mesmo? Então tem aí a correção da nossa atividade. E olha só, durante os combates, Atahualpa, imperador inca, foi feito prisioneiro. E para garantir a sua liberdade, prometeu uma sala cheia de ouro aos espanhóis. E a população, a mando do imperador, foi então, buscando esse ouro, cobrando os impostos, juntando as riquezas do império para entregar aos espanhóis como um resgate pelo imperador, não é mesmo? Os espanhóis receberam o ouro, porém não libertaram o imperador inca, pessoal, e pouco depois executaram por ordem de Francisco Pizarro, ou seja, aprisionaram, exigiram um resgate que foi pago pelo Império Inca, não libertou o imperador e depois acabou por executar o imperador Inca, não é mesmo? Com a sua morte, o Império Inca se enfraqueceu e ali a gente tem nessa reprodução, uma imagem da reprodução de Pizarro ordenando o assassinato de Atahualpa, não é mesmo? Olha só, pessoal, a conquista espanhola, a execução de Atahualpa, e a gente vai percebendo na imagem a presença de espanhóis, a presença da Igreja Católica conivente com essa conquista, e aqui o imperador despido dos seus trajes de nobreza, acorrentado para ser executado pelos espanhóis. E a resistência inca, Então, os espanhóis acabaram, por fim, designando o irmão de Atahualpa para o trono, mas ele vai ser envenenado 3 meses depois. Encerra, assim, os conflitos internos, designando um outro irmão, Manco Inca, também conhecido como Manco Cápac. Por que a importância de se ter um imperador? Então os espanhóis, mesmo com a conquista, mantiveram o imperador, mas eles controlavam esse imperador, Eles tinham um poder sobre esse imperador. Então olha só, apesar de uma aliança inicialmente firmada com os espanhóis, vários incas liderados por Manco tentaram libertar Cusco e expulsar os espanhóis. Os espanhóis detinham uma superioridade bélica, pessoal? A superioridade de armas, a superioridade militar, nessas relações de poder, nessas relações que acontecem, ela é importante para definir, quem vai sair-se vitorioso do conflito. E aí a gente tem essa reprodução, da resistência inca, trazendo os incas como guerreiros, expulsando, lutando contra os espanhóis, para mostrar que não foi um processo pacífico. Embora os espanhóis tivessem uma superioridade, os incas vão lutar pela sua cultura, pela sua terra, por aquilo que eles acreditavam, A tentativa de resistência fracassa, o imperador Manca precisa se refugiar em Vilcabamba e vai ser assassinado posteriormente em 1544 por um grupo de 7 espanhóis, Mas tem a sua resistência. E além disso, Pizarro, semelhante a Cortés, se aliou a povos nativos insatisfeitos com as medidas tomadas pelos imperadores incas, principalmente os povos conquistados pelos incas durante o seu processo de expansão. Os huancas, um povo guerreiro do sul, do atual Peru, e vários outros povos ajudaram a conquista espanhola de Cusco em 1533. E ali, mais uma vez, a reprodução de Francisco Pizarro. E olha só, pessoal, 2 anos depois vai ser fundada a Cidade dos Reis, a Ciudad de los Reyes, a atual Lima, que veio ser capital do novo domínio espanhol. Então aqui, o traçado dessa cidade. Então os espanhóis vão construir uma cidade no modelo europeu, não vão respeitar a cultura dos povos nativos da América, vão desmanchar, vão destruir os templos, as construções, para fazer a reprodução de uma cidade europeia, para construir a Igreja Católica, para explorar esses territórios, beleza? E aqui a gente tem uma atividade, olha só, pessoal, fundação da cidade de Lima, a cidade dos reis, não é? Indique elementos dessa cultura espanhola presente nessa imagem. Faça a sua atividade e a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Então a gente observa essa imagem, né? Reproduzindo a fundação da cidade posteriormente chamada de Lima, inicialmente chamada de Cidade dos Reis. E quais são os elementos aí da cultura europeia, né? Então aqui, a pedra de fundação da cidade, nós vamos ter vários elementos, né? Quando a gente observa. Então olha só, a presença da religiosidade cristã católica, né? E a sua simbologia, como um altar, a Bíblia, o crucifixo, a imposição do cristianismo católico aos povos originários, os espanhóis e as suas vestimentas de acordo com os padrões da época, né? Então nós vamos ter ali os guerreiros, as suas armaduras e a presença de um exército com armas, né? Com armas de fogo, a utilização de pólvora, e a gente percebe isso na imagem. Galera, nós estudamos a conquista do território Inca pelos espanhóis. Esse território, localizado a oeste da América do Sul, vai ser conquistado no século XVI por Francisco Pizarro, um contingente menor de espanhóis, porém com domínio de técnicas de guerra, com domínio de armas de fogo, né? Que vai encontrar o Império Inca dividido, mergulhado em uma guerra civil entre Atahualpa e Huáscar pela sucessão ao trono Inca, né? E Francisco Pizarro conquista o Império no século XVI. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a sua presença, a sua participação. Fiquem bem e até a próxima.